Existe um precedente bem recente da terceira turma do STJ que preocupa bastante as incorporadoras imobiliárias naquelas hipóteses que os adquirentes desistem da compra das unidades, entendem? Fazem o contrato, pagam algumas parcelas, enfim, e depois desistem e pedem o dinheiro de volta. Há uma regra na lei dos distratos dizendo que se o empreendimento está sujeito ao patrimônio de afetação, aquela regra legal que foi criada para proteger os adquirentes, se a empresa quebrar, o empreendimento não vai para massa falida, né? Nessas hipóteses, então, quando há patrimônio de afetação, a lei determina que a consultora poderia reter como multa até 50% dos valores pagos, tá? E quando não houvesse isso, a devolução, no máximo, poderia chegar a 25%. Isso está lá no artigo 67A da Lei de Incorporação Imobiliária. O problema é que começou a surgir uma discussão judicial no sentido de que, se por ser uma relação de consumo, quando a pessoa adquire junto à construtora incorporação imobiliária a unidade, essa multa não seria abusiva, leonina, e não iria contra o entendimento do Código de Defesa do Consumidor. E essa discussão avançou, acabou chegando no STJ, e a terceira turma, então, num julgamento de relatoria da ministra Nancy Andrighi, entendeu, e aqui discordo bastante desse entendimento, que o CDC prevaleceria sobre a lei dos distratos, por ser mais protetivo e tratar especificamente relações de consumo, e que então haveria uma limitação, e que essa multa não poderia passar algo em torno de 20% a 25%, podendo sim ser deduzidos dessa devolução taxas de fruição, quando a pessoa usa imóvel, corretagem e outras coisas. Na prática, isso é muito ruim para as construtoras, porque ela permite que as pessoas desistam e percam muito pouco, ou melhor, percam uma parte menor dessas desistências. É como se a gente tivesse quase que um incentivo para a desistência. Não digo incentivo, mas uma menor penalidade por desistir. E qual é o problema disso? Qual é o problema desse precedente? É que, pessoal, quando há uma incorporação imobiliária, a gente tem que entender o espírito cooperativo do empreendimento. É necessário que as pessoas que estão contratando, comprando aquelas unidades ainda na planta, paguem os seus contratos, honrem os seus contratos, para que a construtora tenha recurso e acabe a obra entregue para todo mundo. É muito parecido com o racional de cooperação social lá de um consórcio, vocês percebem? Imagina, a construtora lança o empreendimento, contrata a venda de todo o empreendimento e durante os anos que está construindo, mais da metade desiste, pedem o dinheiro de volta e ela pode reter pouco para dissuadir essas desistências ou até remunerar o tempo que teve lá com esse contratado, que não pode vender para terceiros. Isso pode afetar o andamento da obra, inclusive pode quebrar a incorporadora. Aí sim, ela não vai acabar a obra, não vai entregar para ninguém. É por isso que a famosa lei dos distratos trouxe essa possibilidade de multa elevada quando há o patrimônio de afetação. Porque foi para proteger o todo, entendendo que o empreendimento de incorporação imobiliária, ele é dinâmico, ele favorece todos, não só a incorporadora. As pessoas conseguem comprar muito mais barato por comprar algo que ainda está em construção, entendem? E esse precedente tem esse viés de não entender isso. E na medida que simplesmente faz uma análise hermenêutica, dizendo que é o CDC que tem que se aplicar, a gente faz uma análise no final do dia individualista com relação àquele consumidor, mas e todos os outros? Será que essa multa tão baixa não pode incentivar a desistência ao primeiro problema que a pessoa tenha? E isso põe em risco todo o andamento do empreendimento? É a minha posição, é o que eu entendo. Eu acho que esse precedente, salvo o melhor juízo, ele está equivocado. A melhor técnica deveria ser entender que prevalece o artigo 67A, alterado pela lei dos distratos, lá da lei de incorporação imobiliária, esse artigo, né? Dizendo que é sim possível chegar numa multa até 50%, já que inclusive a incorporadora criou o patrimônio de afetação, que protege os adquirentes das unidades do empreendimento. O lado positivo, se é que tem, é que essa decisão é de uma turma, terceira do STJ, portanto está sujeita à revisão ainda da segunda sessão, que congrega decisões da terceira e da quarta turma, e ainda a decisão do órgão pleno do STJ. Então é possível, sim, que essa decisão mude. E, obviamente, os juízes de segunda instância, os outros juízes do STJ que recebem a matéria, ou até mesmo os juízes de primeira instância, não estão adstritos, não são obrigados a seguir esse entendimento, que eu, sinceramente, espero que ocorra, porque esse entendimento é ruim para o mercado imobiliário,
porque ele é um tiro pela culatra para os próprios consumidores, na medida que traz um risco aumentado da pior hipótese possível, que é a consultora quebrar, a incorporadora quebrar e não entregar o empreendimento para ninguém. Aí sim é necessário os adquirentes se juntar, colocar mais dinheiro, criar o que a gente chama de condomínio de obra, para que a obra acabe. E que isso, obviamente, é um desastre, é muito mais complexo, né? Então nós temos que ter cuidado com essa decisão e eu espero realmente que ela seja alterada, reformada no futuro próximo, porque faz mais sentido economicamente nesse contexto das incorporações imobiliárias. Abração!